período que for necessário para que ele tenha um tempo suficiente para poder fazer o autocuidado em vista da situação atual que ele enfrenta. Quanto tempo, às visitas, ele já pode receber visita amanhã, após a cirurgia? A visita tem um padrão do hospital. Nós vamos respeitar a norma do hospital, que é diretamente com a diretoria. Qual seria, nesse caso específico? Aparentemente, o hospital deixa um acompanhante o tempo todo e mais uma visita de acordo com os horários. Mas é uma coisa, repito, específica do hospital. Doutor, sobre o tempo de internação após a cirurgia, deve ser de quanto tempo? Então, a gente estima que ele fique internado por um período de 5 a 7 dias, tá? Mas a gente vai reavaliar durante esse período. Ele tá numa cela na PF. O senhor acredita que é possível ele se recuperar após esses 7 dias numa cela? Vai precisar de mais espaço, caminhar? Como que funciona essa recuperação após esse período de internação? Ok, então, não dá para eu dizer isso agora. A gente vai esperar essa recuperação intra-hospitalar, que são esses cuidados mais imediatos que ele vai precisar. E se num determinado momento a gente achar que ele tem condições de retornar, ele vai voltar, né? E aí, se houver necessidade de algum cuidado adicional durante a carceragem, a gente estuda qual é a melhor forma de lidar com isso. Se for o caso, solicitando autorização para visita de enfermeiro, de médico, de fisioterapeuta, etc. O importante, na verdade, é que ele tenha a maior segurança do ponto de vista da saúde. Então, o tempo é estimado, mas com todo cuidado a depender da evolução. Ele deve retornar para lá com toda a segurança do ponto de vista médico. Como que ele está agora, hoje? Como você sentiu ele? Assim, ânimo, como está? O presidente está deprimido um pouco pela situação que ele está passando, bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço que atrapalha o sono dele, então ele fica muito incomodado com isso. Nós estamos mantendo a mesma medicação que ele estava, um cuidado especial com a alimentação, mas tem fatores que fogem do nosso controle, que é o sistema nervoso central dele. É uma preocupação nossa, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Ele está com alguma medicação, por exemplo, para poder ajudar nessa questão do sistema nervoso? Está bem medicado, inclusive ele já estava, nós mantemos a medicação e ele tem um outro tipo de remédio que é usado em caso de necessidade para as crises dos soluços, que ele pode usar a qualquer hora, já está liberado. A ansiedade pré-cirúrgica é natural no paciente? Assim, no quadro dele, no caso dele é exacerbada porque ele já vem com um quadro de um pouco de depressão e ansiedade já previamente, então apenas potencializa pela preocupação pré-operatória, que é natural com qualquer pessoa da idade dele, 70 anos, né? Para ficar claro, essa cirurgia ela vai, pelo menos, ter a intenção de acabar com esses espasmos na barriga, soluços? Qual é o objetivo final? Ok, vamos lá então. Só para contextualizar essa situação, tá? Porque isso também é uma questão recorrente. A cirurgia de abril, o presidente tinha aquela obstrução intestinal, tinha algumas hérnias que deformavam muito o abdômen, e isso foi corrigido. Foram corrigidas essas hérnias, foi colocada uma tela que ocupa toda a parede abdominal anterior dele. Isso causa, além de um aumento da pressão intraabdominal, causa também uma diminuição da elasticidade ou da complacência da parede abdominal, levando a um aumento secundário da pressão intraabdominal, ok? A isso surgiram essas crises mais intensas de soluço, que também por si causam um aumento intermitente da pressão intraabdominal. Ele já tinha naquela época o que a gente chama de uma fraqueza da parede abdominal na região inguinal, tá? Isso é natural para um paciente de 70 anos, é uma coisa muito comum. Esse aumento da pressão intraabdominal resultante da cirurgia e mais as crises de soluço fez com que essa fraqueza se desenvolvesse e se manifestasse clinicamente através de uma hérnia inguinal, ok? E aí ele se tornou mais sintomático, mais incomodado com isso, e aí a necessidade da cirurgia. Então, a cirurgia das hérnias não vai atuar nas crises de soluço. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, tá bom? A cirurgia da hérnia visa a correção das hérnias. Durante essa internação, nós vamos avaliar ele novamente, avaliar do ponto de vista clínico, e está prevista a realização de um procedimento anestésico, que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico, que é uma anestesia do nervo que inerva o diafragma, ok? Então, depois dessa cirurgia de hérnia, a gente vai reavaliar essa situação e ver se convém
fazer esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para tratamento de soluço. Então a gente precisa ver realmente se isso justifica o benefício, o risco, etc. Isso não é considerado um novo procedimento cirúrgico? Não é um procedimento cirúrgico, é simplesmente um bloqueio anestésico. Tá? Então tem uma cirurgia, que é essa cirurgia que vai ser feita amanhã, e um procedimento anestésico, que seria uma punção, ou a injeção de anestesia próximo ao nervo. Esse procedimento seria feito quando? Se realmente for. Nós vamos avaliar o momento oportuno e decidir isso durante a internação. Okay. Tá, mas não serão feitos simultaneamente. Tá? Provavelmente, se nós levarmos adiante esse procedimento de bloqueio anestésico, vai ser feito possivelmente no início da semana. Mas com a cirurgia de hérnia, só para deixar claro, pode ser que ele sinta menos o soluço? Não, como eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Nesse momento, o presidente está com soluço? Estava sim. Ele estava. Então, desenvolveu agora há pouco. Na hora que ele, depois do almoço, ele começou a soluçar novamente, que é o padrão que ele vem tendo pelo menos há mais de 40 dias. Só para entender, em relação às visitas, então vai ser um filho de cada vez, no caso. Alguém que deve ficar lá o tempo inteiro, mas aí depois deve ter um rodízio ali de horário. É como eu te falei, isso é uma norma do hospital que não compete a nós médicos. Mas esse foi o entendimento que nós tivemos, a orientação do hospital. Mas pode ser checado com o hospital. Você pode só explicar um pouquinho como é que vai ser a cirurgia, se ela é de abertura total, enfim, para a gente entender mais ou menos como vai ser? Então, a cirurgia dele é uma cirurgia chamada de herniorrafia inguinal bilateral convencional, ok? É um procedimento convencional, é realizado um corte em cada lado da virilha, é identificada essa hérnia é empurrada para dentro. A hérnia é como se fosse uma bexiga que você pega na mão e aperta assim, essa bexiga sai para fora. Então, essa hérnia é empurrada para dentro, é feito um reforço, uma sutura da área fraca e, na sequência, um reforço tecidual com uma tela de um material plástico que é o polipropileno. Uma outra questão é se essa cirurgia não pode ser feita por via laparoscópica, etc. Não pode, em função das cirurgias anteriores do presidente. Para vocês terem ideia, a cirurgia laparoscópica ou robótica, ela é feita por via transabdominal. Então você precisa introduzir uma ótica e as pinças dentro do abdômen e aí operar a hérnia de dentro para fora, ok? As aderências que ele tem e as cirurgias prévias impedem isso, sob o risco de que a hora que você passar uma pinça por lá, lesar uma alça intestinal. Então é contraindicado o acesso posterior, que a gente diz. Tá? Por isso a opção pelo acesso anterior. Tá bem. Obrigado, doutores. Obrigada. O senhor pretende soltar boletim logo após a cirurgia? Nós emitiremos todos os dias boletins, ok? Então esses boletins provavelmente vão ser emitidos no fim do dia, tá? Ou na parte da tarde. Então toda a informação vai ser veiculada, um boletim por dia. Se houver algum evento relevante, alguma coisa fora do comum, a gente emite mais de um boletim. Hoje esse boletim foi substituído pela... Não, a gente vai emitir um boletim, está sendo revisado, deve sair logo mais. Mas nada diferente do que você falou aqui? Não, é o que a gente falou. Doutor, o senhor falava sobre essa questão de hérnia, que também acontece em pacientes mais velhos e tal. No caso do ex-presidente tem a questão da facada. Qual que é a relação da facada? Complicou muito a questão do intestino do presidente, mas pessoas com essa idade também têm esse problema, é isso? Então, vamos lá. É comum que as pessoas tenham envelhecimento das fáscias, dos tecidos, tá? A hérnia que ele tem é uma hérnia comum a partir aí dos pacientes de 60, 70 anos, tá? Naturalmente, isso foi potencializado pela questão do aumento de pressão intraabdominal decorrente das cirurgias anteriores e das crises de soluço, tá? Então é isso. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado a você. Demais. Vamos, doutor.